Algumas pessoas adoram viajar pelo mundo e outras gostam de viajar pelo mundo, o universo, a diferentes dimensões. Quem faz projeção astral diz que sua consciência deixa seu corpo físico. Eles dizem que podem voar para qualquer lugar, desde que aprendam a controlar suas experiências fora do corpo. Então eles retornam aos seus corpos físicos como normal. Aqui estão 3 casos selvagens. Se curte podcasts, confira o nosso Criminalistic Presence Into the Killing. É sobre casos frios que foram eventualmente resolvidos. Novos episódios saem quinzenalmente. Disponível no Spotify, Apple Podcasts, Stitcher e em seus podcasts favoritos. Número 3. Robert Monroe. Em 1958, Robert Monroe, de 42 anos, e sua família moravam no interior do estado de Nova York. Na época, Monroe era vice-presidente e diretor do Mutual Broadcasting System, Incorporated, no estado. Ele criou e produziu mais de 400 programas de rádio e televisão em rede. Naquele ano, ele começou a sentir dores estranhas e vibrações por todo o corpo. Ele pensou que estava morrendo. Mas o médico dele não encontrou nada de errado com ele. Um mês depois, ele estava na cama, pensando em como seria bom ir planar no dia seguinte. Planar era um hobby regular dele. Então a vibração se espalhou pelo seu corpo. De repente, ele sentiu algo suave e frio no ombro. Era o teto. Ele estava olhando para baixo, para sua esposa na cama com um homem. Aquele homem era ele. Ele pensou que estava morto. Mas então, ele flutuou do teto e voltou para seu corpo na cama. Ele abriu os olhos e agora estava olhando para o teto que acabara de tocar. Essa foi apenas uma de centenas de experiências que Monroe acabou tendo em sua vida. Nas primeiras projeções astrais, ele se sentiu confuso e assustado. Então ele descobriu como se controlar enquanto projetava. Ele começou a voar ao redor do seu quarto. Com o tempo, ele aprendeu a voar para fora de casa e depois por todo o país. Ele passou a voar para lugares desconhecidos. Às vezes, ele espionava as conversas entre seus amigos. Então ele contava a eles a conversa que havia ouvido, e os amigos de Monroe confirmavam que ele estava certo sobre o tema da conversa. Eventualmente, Monroe começou a visitar lugares fora do que é até mesmo explicável. Ele afirmou ter visitado lugares que desafiam as noções de tempo e espaço. Ele visitaria outros sistemas de energia ou realidade. O mais próximo que ele poderia comparar era mudar as frequências no rádio. Monroe afirmou que experiências fora do corpo podem ocorrer durante o sono. Ele afirmou que nesses estados, o corpo dorme enquanto a mente permanece desperta. Um dia, em 1963, Monroe estava em casa na Virgínia. Ele estava tentando projetar astralmente para seu amigo que estava de férias em Nova Jersey. Ele não sabia exatamente onde ela estava. Sua amiga não sabia que ele tentava visitá-la. Então Monroe sentiu uma vibração e se concentrou em encontrar seu amigo. Ele apareceu em uma cozinha. Seu amigo e 2 adolescentes estavam na cozinha. Monroe beliscou o braço dela. Uma semana depois, ela voltou para a Virgínia. Monroe perguntou se ela havia sido beliscada, deixando-a chocada. Ela questionou Monroe se havia sido ele. Então, ela mostrou a ele as marcas roxas do beliscão.
Monroe publicou suas experiências em seu livro de 1971, Viagens Fora do Corpo. Ele popularizou o termo experiências fora do corpo. Muitas pessoas, incluindo acadêmicos, se interessaram e acreditaram em suas experiências. Monroe era bem conhecido na comunidade empresarial e considerado bem aterrado na realidade. Monroe testou várias técnicas para sair de seu corpo físico. Uma delas é agora chamada de M-Sync, ou batidas binaurais. M-Sync significa sincronização hemisférica. A maioria de nós tem 2 ouvidos, mas não ouvimos todos os sons 2 vezes. Isso auxilia nossos cérebros a identificar a direção de origem do som. Nosso cérebro combina as informações recebidas de ambos os ouvidos. Com o M-Sync, você ouve áudio com fones de ouvido. Tons diferentes são enviados para cada ouvido. Nosso cérebro processa 2 tons diferentes simultaneamente e interpreta a diferença entre as frequências desses tons. E alguns creem que isso pode influenciar o estado das pessoas. Essa tecnologia pode ser usada para foco, sono ou meditação. Robert Monroe criou o Instituto Monroe, que ainda existe hoje. Inside Quarters apoia a Virgínia. Monroe acreditava que a consciência sobrevive após a morte corporal. Vida após a vida, se preferir. Robin Rowe, de 79 anos, faleceu fisicamente em março de 1995. Número 2. John Middleat. Primeiramente, John Middle pensou que os OVNIs eram objetos físicos. Mas então, o joalheiro personalizado, na Pensilvânia, mudou de ideia nos anos 50. Ele acordou com alguém puxando seus dedos dos pés enquanto dormia. Ele viu um homem de cabelos e roupas brancas ao pé da cama. O homem disse a Middle para segui-lo se quisesse conhecer a verdade sobre OVNIs. A consciência de Middle deixou seu corpo físico e flutuou alguns centímetros acima dele. Mas ele não conseguia se mover além disso. Nas 2 semanas seguintes, a experiência se repetiu diversas vezes. Em 1º de setembro de 1961, Middle reencontrou esse guia. Middle conseguiu deixar seu corpo físico. O guia o levou para um objeto voador. Os 2 seguiam um avião em um disco voador. De repente, a cauda do avião caiu. O avião se chocou contra o solo. Todos a bordo morreram. Mill acordou às 5 da manhã e ligou o rádio. O avião Constellation da Transworld Airline caiu em Clarendon Hills, Illinois. Isso é cerca de 19 milhas a sudoeste de Chicago. No final de setembro, o público soube que faltava um parafuso na cauda do avião. Além disso, uma arruela de travamento na cauda foi instalada incorretamente. Então 2 partes da cauda caíram. Então o avião mergulhou violentamente no chão. Infelizmente, 78 pessoas morreram. Parecia que Middle, projetado astralmente, tinha testemunhado o acidente aéreo. Middle disse que se projetou sobre a próxima montanha do Falcão. Ele pousou perto de um disco voador. Ele disse que alguns seres espirituais o afastaram. O meio viu uma bola de luz que queimou sua perna. Ele voou de volta para a Terra
Ao retornar ao seu corpo físico, ele tinha uma grande bolha na perna. Essas experiências convenceram Meadow de que os OVNIs não são objetos físicos. Ele chamou os discos voadores de fantasmas ou veículos ectoplásmicos. Ele acreditava que os OVNIs não eram materiais, mas pareciam físicos. A consciência de um aluno poderia embarcar nos OVNIs. Meadow acreditava que todos eram compostos por dois corpos, o físico e o espiritual. O espiritual poderia deixar o físico e ir para qualquer lugar. Meadow disse ao repórter do jornal Morning Call que os OVNIs eram como arco-íris. Você pode vê-los como eu os fotografei, mas consegue fazer o mesmo com um arco-íris? Pode enrolá-lo e trazê-lo aqui? Meadow acreditava que o corpo astral está ligado a um cordão invisível. O cordão é cortado assim que o corpo físico morre. Meadow disse que vai conhecer melhor seu guia espiritual assim que seu corpo físico morrer. Uma mulher, conhecida como Miss Z, relatou ter experiências fora do corpo aterrorizantes. Ela se projetou astralmente para os corpos de vítimas assassinadas. Miss Z começou a ter experiências fora do corpo na infância. Seu eu astral flutuava até o teto do quarto à noite. Essas experiências eram normais para ela. Mas ela nunca tentou controlar essas experiências. Aos 14 anos, Missy flutuou para fora de seu corpo físico. Ela se viu andando por uma rua escura e deserta em sua cidade natal. Nunca foi tornado público onde ela morava. Ela percebeu que vestia uma camisa xadrez. Ela achou isso estranho porque ela não tinha uma camisa xadrez. Então, ela percebeu que alguém estava seguindo-a. Ela estava aterrorizada. Ela tentou fugir, mas o homem a alcançou. Ele a estuprou e depois a esfaqueou. Missy percebeu que a menina tinha dor de cabeça. Então Missy acordou segura em sua cama, mas ela estava horrorizada com a experiência. Na manhã seguinte, ela leu no jornal que a garota de camisa xadrez havia sido estuprada e esfaqueada até a morte na noite anterior. O incidente traumatizou a Miss Z. Infelizmente, não seria a última vez que isso aconteceria. Em abril de 1965, Miss Z era uma mulher inteligente em seus 20 e poucos anos. Uma noite daquele mês, ela foi dormir. Ela projetou-se astralmente de forma incontrolável para o corpo de uma menina. A menina tinha entre 13 e 16 anos. O homem a esfaqueou com algo mais fino que uma faca. A senhorita Z não reconheceu o menino. Mas como ela estava dentro do corpo desta menina, ela podia sentir que a menina o conhecia. Ela viu um carro branco. Missy sentiu uma dor na cabeça da menina. Quando Missy retornou ao seu corpo e acordou, esses foram os únicos detalhes que ela se lembrou. No dia seguinte, ela viu uma reportagem de notícias que uma jovem havia sido esfaqueada até a morte em Marin County, Califórnia. O corpo de Nonina Miguel, de 16 anos, de víscera, foi encontrado perto do Parque Estadual Mount Tampapaya. O parque fica a cerca de 80 quilômetros ao norte de São Francisco. Foi esfaqueada 6 vezes na cabeça. O crânio dela estava fraturado. Ela também havia sido baleada. Funcionários de obras públicas encontraram o corpo dela e acionaram a polícia. Após o corpo dela ser encontrado, o FBI se envolveu na busca pelo seu assassino.
A polícia suspeitava que era Virgílio Restorô, de 24 anos. Ele namorava Víscera e fugiu após seu assassinato. A polícia achou o carro branco abandonado de Restorô próximo ao Parque Golden Gate. Dentro do carro estava a jaqueta ensanguentada da Víscera. Também havia manchas de sangue dentro e fora do carro. Resterov foi encontrado e preso em 20 de outubro de 1965. Durante sua fuga, ele trabalhou em empregos estranhos em Los Angeles e na Bay Area. Mas ele disse à polícia que estava cansado de fugir. Ele alegou que a morte dela foi acidental. Ele disse que a arma disparou acidentalmente. Não está claro quando, como ou por que ele a esfaqueou. Mas Migela Vissarov foi esfaqueada com um instrumento afiado e fino, mas não uma faca. Vissarov se declarou culpado de homicídio culposo e foi condenado a 1 a 15 anos de prisão. A senhorita C era amiga de Charles Tart. Tart é um professor na Escola de Psicologia Integral e Transpessoal de Consciência e Transformação, localizada em São Francisco. Tart sabia sobre as experiências de Missy e queria estudá-la em um ambiente de laboratório. Missy dormiu no laboratório 4 vezes. Tart mede suas ondas cerebrais e movimento ocular. Ele também montou um pequeno teste. Ele escreveu números aleatórios em um papel e o colocou em uma prateleira a cerca de 6 pés do chão. Ele pensou que, se ela projetasse astralmente até o teto, poderia ler os números no papel. Na 4ª noite, no laboratório, Missy acordou e listou os números no papel. Uma vez que Missy deixou o laboratório, Tart olhou por todo o laboratório para se certificar de que Missy não tinha trapaceado. Nada estava fora do lugar. Além disso, Tart estava observando Missy de outra sala. Então, não é como se ela tivesse subido em uma cadeira ou olhado para o papel. Tart notou um padrão nas ondas cerebrais de Missy quando ela tinha experiências fora do corpo. Isso. Ela parecia fazer projeção astral durante a primeira fase do sono, dominada pela atividade alfa. Esse padrão não se encontrava nem em estado de sono, nem em estado de vigília. Tart publicou este estudo no Journal of American Society for Psychical Research. E ele queria mostrar que é possível estudar essas experiências estranhas usando técnicas científicas. Agradecemos por assistir, esperamos que tenha gostado. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Haverá um novo vídeo semanal sobre o paranormal. Se você descobriu este canal agora, confira também o nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos com histórias de crimes reais e bizarros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Obrigado por assistir.